2022. O nosso tema é sobre o consultório e o atendimento das pessoas no dia a dia do trabalho com naturologia clínica. Eu estou compartilhando minha tela com os diletos alunos que estão aqui ao vivo conosco e, evidentemente, os que vão assistir posteriormente a esta apresentação terão oportunidade de assistir e de acompanhar aqui também com a gente. Esta é uma série de 4 apresentações em que vamos discutir a questão relacionada à lógica do pensamento no consultório. A gente tem muito conteúdo em naturologia clínica, nas 24 disciplinas que constituem o todo do curso, mas acontece que, conforme esses conteúdos vão sendo dados, e há uma imersão nesses conteúdos, naturalmente o aluno acaba perdendo, por conta de tanta leitura e foco naqueles conteúdos, a linha do consultório. E isso, há muitos anos que acompanho e desenvolvo esse projeto, eu sei que isso acontece com relativa frequência e que isso só desaparece quando efetivamente deixa de ser aluno, vira profissional e vai para o consultório. Aí o dia inteiro é consultório. E essa parte dos conteúdos mais aprofundados, em que havia uma imersão de entendimentos, tende a ficar muito reduzida. E é por isso que existem cursos de aperfeiçoamento, especializações, outros projetos para se manter sempre estudando. Isto dito, então é preciso sempre reativar, e a gente faz isso uma vez a cada 3 meses, ao longo do período de 2 anos, para reaquecer a memória de todos os alunos do curso sobre o foco principal. O objetivo de quem faz um curso de naturologia clínica, a princípio, é o de se tornar um naturologista para atender num consultório as pessoas. E esse é o objetivo do trabalho, e viver disto. Há outros objetivos? Tem. Existem pessoas que fazem o curso apenas para ter o conhecimento para sua própria pessoa, o seu cabedal de conhecimentos particulares. É alguém que já tem um emprego muito bem consolidado, não tem interesse de ir para uma outra atividade, mas curte esse assunto, acha interessante para repensar a própria vida, porque tem muitos conteúdos que ajudam a ter essa percepção maiêutica, noética, e aí, evidentemente, estudam por esse outro motivo. Tem um terceiro grupo que vem estudar o curso com o objetivo de abençoar ou ajudar os membros da sua própria família. Tem pessoas que vêm para o curso por esse motivo. Então, a gente sabe que há esses outros 2 grandes grupos, né? Tem também o grupo dos que são já da área de saúde, já atuam e querem uma especialização nesta área, que é o objeto do curso como um todo, para ter uma maior percepção de mercado, de atendimento técnico, científico. Tem mais uma ferramenta. Todavia, embora reconheçamos esses 3 outros grupos que acabo de mencionar e que são importantes, estão com a gente nessa jornada, a prioridade do curso é a formação de um naturologista. E é com essa concentração, né, com esse foco, com esse objetivo bem delineado, que todo o curso é centrado. E os outros 3 grupos têm que se adaptar. Bom, entendido isto, o que queremos fazer aqui agora? Nós vamos expor para vocês aqui na tela um caso concreto que eu atendi há poucos dias, 2, 3 dias, de uma mulher com 71 anos. Eu inventei um nome fictício, não tem nem sobrenome, é só um nome, eu chamo de Elisa, apenas Elisa, mais nada, não tem sobrenome, é só para a gente ter como referência. E eu fiz com ela uma avaliação, o atendimento foi online. Eu atualmente tenho atendido os casos que me chegam todos online, que eu tinha aqui na cidade de Caruaru. Repito, nós estamos falando hoje dia 5 de abril de 2022. Eu tinha aqui um consultório, um gabinete, todo montado. Mas acontece que, para eu manter aberto no período da pandemia, foi feita uma exigência aqui na cidade de que eu tinha que ser furado. Vocês estão entendendo, né? Não posso falar, senão derruba o meu vídeo, derruba aqui a aula, derruba tudo lá no YouTube. Então, para não criar problema.
Então tinha que ser furado. Eu não vou ser furado de jeito nenhum. Resultado, fechei tudo, estou todo empilhado com os móveis do consultório, as coisas todas empilhadas dentro da minha casa, porque eu estou esperando essa onda absurda passar para que eu possa retomar a vida onde estava. E aos poucos está retomando lentamente. Enquanto isso, eu atendo online as pessoas quando me procuram para o atendimento. Isso está lá no meu site, é onde eu divulgo isso. Mas tenho que posicionar porque eu atendi uma pessoa, 71 anos, e eu segui o protocolo como a gente normalmente faz e como se ensina neste curso. E aí eu vou relembrar aos nobres alunos, nesse momento, o protocolo. Na sequência, eu vou apresentar o relatório que foi feito em relação ao atendimento desta mulher. E aí eu vou definir para os que estão conosco ao vivo e efetivamente os que vão assistir a aula gravada, porque eu vou colocar nos nossos grupos atuais, agora de abril, para que todos possam ter a cópia do texto que eu vou botar aqui na tela, e nesse momento, inclusive, já mandei, para que a gente possa, durante uma semana, refletir sobre esse atendimento, e na próxima terça-feira, hoje é dia 5, próxima terça-feira, dia 12 de abril, com a bênção de Deus, estando todos vivos, possamos então aprofundar o entendimento técnico do que foi feito. Então, hoje é a primeira manifestação onde eu vou apresentar um painel e o atendimento que foi feito. Pronto. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão, não só estão acompanhando a aula, mas podem assisti-la de novo, que eu vou mandar já já o link quando terminar. É gravada a aula, vai subir para o YouTube. E vocês vão examinar o documento que eu encaminhei, que é o documento que a pessoa levou com ela, certo? Isso feito, aí nós vamos ter na próxima terça-feira, são 4 aulas, 4 terças-feiras, em que vamos analisar casos clínicos concretos. Isso dito, então vamos adiante. Eu estou aí compartilhando a tela, vou abrir com vocês nesse momento aqui, ó. Okay. Abri a tela. Eu fiz uma adaptação para esta aula, né? Coloquei a data de hoje e tal, para ficar uma coisa bem atualizada, organizada, certo? Então, veja. Aí colocamos eu vou seguir passo a passo, tá? Esse documento tem 4 páginas e vocês que estão no curso atualmente, todas as turmas agora de abril, estão com a cópia dele aí, que eu mandei no grupo, em PDF. Então, caso em atendimento. É um caso, foi atendido online, a data é 5 de abril de 2022, porque eu estou dando a aula hoje, então eu organizei, fiz aí um ajuste. Eu sou naturologista clínico, registrado no Sinatem com o código 0443, é realmente o meu número, esse é o meu telefone e o meu site. Aí, se o cliente quiser investigar, conhecer, entender o trabalho todo, ele poderá ver aí no meu site, que serve, inclusive, de um modelo para aqueles que querem. Existem modelos mais simples, mas aí temos uma ideia. Senhora Elisa, é um nome fictício, Elisa X, a idade dela 71 anos. Normalmente colocamos aí o peso, a altura, estado civil e a profissão. Neste caso eu não coloquei, até para não criar a caracterização da pessoa, mas digamos que aí na sua anotação é uma mulher de 1,65 m de altura, ela pesa em torno de 70 quilos e ela tem estado civil viúva, ok? Então vejam, depois de uma análise, e esse caso dessa mulher realmente aconteceu, repito, é apenas um paradigma que eu criei aqui proposital. Então atendemos a esta senhora e agora ela vai levar um relatório com ela. Isso é o material que o naturologista produz, naturologista clínico, que está ligado à nossa escola, ok? O que você produz e encaminha para ela.
É um relatório técnico. Das condições gerais. Pausa. Como é que eu cheguei a essas condições gerais? Como foi que eu cheguei nesse material aí? Deixa eu abrir aqui o meu material de busca. Tá aqui. É isso aqui que eu quero. Como foi que eu cheguei às informações que eu vou apresentar, que eu vou citar, que eu vou mencionar aqui? Nós chegamos a essas informações seguindo um gráfico que eu encaminhei para vocês, todos vocês aí do curso, dentro aqui, ó. Esse é o meu Telegram, né, que a gente mantém contato com vocês. E aqui a nossa conversa de que estava tudo atrapalhado e tal. E eu mandei para vocês esta imagem aqui, aí pelo Telegram. Eu pedi para o computador abrir no PDF, ele está demorado, por isso que eu vim para cá. Todos vocês têm aí no celular a chamada para esse encontro da aula de hoje. E existe um painel aonde você tem aqui, ó, esse painel que está aqui à sua esquerda da tela, não é? Que é onde você tem no meio escrito homeostasia, onde está escrito osmose, termogenia, magnetismo, psique e toda uma plataforma de entendimento que está ao redor dessa exposição. E esse é um material que a gente utiliza no dia a dia do trabalho. Então, foi utilizado este material coletando informações essenciais para entender o que estava acontecendo com ela. E deste relatório, que eu não vou tratar aqui agora, vamos ter 4 aulas, essa é a primeira aula de 4, nós vamos ter um momento para refletir, considerar, debater esse material que eu tenho comigo na minha mesa. Aqui, vamos diretamente ao relatório que surgiu da minha investigação do caso dessa senhora Elisa. O cenário das condições gerais. O cenário de dificuldades corporais, com as imediatas dificuldades associadas no campo da psique, são os seguintes. Então, note, eu tenho dificuldades corporais imediatas. E tais dificuldades corporais com as dificuldades associadas ao campo da psique. Me trouxe o seguinte relatório. Primeiro, insônia severa. A senhora Elisa apresentou uma queixa principal em relação a uma dificuldade para dormir, afirmando que dorme uma média de 3-4 horas por noite e às vezes cochila entre 19 e 20 horas, mas que sente não ter o devido descanso diário e que isto ocorre há vários anos. Não esqueça, ela tem 71 anos, ok? 70 quilos, 1,75 m e é viúva. Segundo ponto que foi encontrado do relatório: ansiedade. A falta de recuperação neural, a capacidade de nervos, a energia dos nervos, ela não consegue recuperar. Por quê? Por conta do prejuízo do sono. Agrega negativamente ao cenário de ansiedade e perda de memória, que ela relatou quando eu fiz a avaliação inicial, afirmando que percebe que entra em situações de confusão mental com certa regularidade. Declara que crises internas do ambiente familiar e contrariedades, ou mesmo ansiedade pela solução de problemas, lhe causam certa angústia e aflição emocional. Terceiro problema, ateromatose aórtica. Na exposição de exames que foram encaminhados para o meu gabinete, quando eu fiz a análise do problema, se identifica de modo específico ateromatose aórtica. Isso está escrito no exame. Consolidada
quer dizer, já está definitiva, tem lá ateromatose, e não chega a ser obstrutiva, ao ponto de causar o risco imediato de oclusão, quer dizer, não está fechando a artéria, não está fechando nada lá dentro dela. Ela tem alguma área com muita gordura dentro da região da aorta, mas o relatório médico diz isso aí que eu estou escrevendo. Porém, está sendo monitorada por serviço de cardiologia que lhe prescreveu Micardis, é o nome da droga que ela está tomando, como droga para o controle da hipertensão. Porém, a senhora Elisa declara que, por sua própria conta, quando se sente muito agitada, utiliza o AAS adulto para ajudar, entre aspas, no controle de cenários de taquicardia. E são as narrativas dela. Então perceba que eu estou fazendo primeiro das condições gerais, uma análise daquilo que foi obtido como informação dada por ela. Não é uma interpretação conclusiva, é a narrativa histórica do que aconteceu no primeiro momento da consulta. Tem mais doenças aqui. Número 4, nódulos da tireoide. Testifica que está com 2 nódulos na tireoide, cauterizados e estáveis. E realmente ela encaminhou um exame que afirma isso. São dois pequenos cistos, bolinhas, estão lá na tireoide, nódulos, estão lá parados. Estão cristalizados. Número 5, emunctórios. O intestino não funciona de modo satisfatório. E é assim há décadas. Testifica que tem dia que sim e tem dia que não. Ou seja, o funcionamento do intestino. Mesmo utilizando alimentação à base de fibras, e se declara praticamente entre 90% a 100% vegetariana. Opa, só um minutinho para eu botar um colega aqui para dentro. Só um instante. Jóia. Vamos lá, vamos adiante aqui. Então, o número 5 ficou claro. Número 6, desidratação interna. Por muitos anos, houve uma baixa ingestão de água para relação com as necessidades essenciais de seu metabolismo. Mas, devido a uma palestra que assistiu recentemente, e essa palestra eu tenho a fortuna de ter sido o orador, foi no Instituto do Alimento Vivo, da querida amiga Fátima Alves. Eu participei de uma live e o tema foi crise curativa. E nessa live eu fiz uma exposição técnica, utilizei PowerPoint, foi uma aula bem organizada. E nessa aula, que inclusive eu compartilhei com vocês aí o PDF, o material que eu usei lá e tal, se alguém não tiver, depois me lembra lá no grupo para eu remandar. Esse material todo, vocês sabem que eu compartilho tudo. O que eu usar, eu mando para vocês. Porque vocês depois, quando forem fazer suas palestras, suas apresentações, podem usar meu material. Tira meu nome fora, taca o seu nome, melhora, ajusta, tal, porque isso é sabedoria de Deus. Eu não sou dono do conhecimento. O dono do conhecimento é Deus. Pode usar à vontade. Então, esse material ficou bem organizado, bem sistemático, e eu falei bastante sobre a importância de beber água. 70% do corpo humano é água, e que muitas pessoas estão sofrendo de doenças complicadas porque não bebe água. E aí, a minha querida amiga Fátima Alves, que foi minha aluna do curso de Naturologia e criou o projeto do Instituto do Alimento Vivo a partir do nosso curso. Hoje tem aí 50 mil seguidores, mora em Portugal, sucesso, graças a Deus. Naturologista de ponta, internacional, negócio VIP. E aí ela deu um testemunho. Eu sofri de dor de cabeça, vivia com as caixas de medicamento, larguei disso tudo, bebendo água. Mudei meu metabolismo, claro que mudou a alimentação, melhorou a coluna, teve todo um cenário, mas a água foi muito importante na experiência da Fátima Alves. E ela deu esse testemunho que é público, ela conta isso diversas vezes. Essa mulher participou da live como alguém que assistia e disse, eu quero a consulta. E aí o nosso telefone foi divulgado, entrou em contato comigo e a consulta foi online. Ela mora muito distante de onde eu estou. Bom, vamos adiante.
Então, a desidratação interna foi o sexto item. Por muitos anos, houve uma baixa ingestão de água para a relação com as necessidades essenciais de seu metabolismo. Mas, devido a uma palestra que assistiu recentemente, decidiu colocar 2 litros de água ao dia. E isto causou uma boa melhora na condição da urina, porque ela não urinava bem, que se tornou mais frequente de modo natural. Ela não conseguia urinar bem. Aí, naturalmente, começou a urinar melhor com 2 litros de água por dia. E também disse que usa com frequência chá e sucos naturais. Vejam que bênção. Exames. Uma coleção de exames foi apresentada, com data retroativa de até 30, 40 dias da data que eu marquei aqui, dia 5, tá? Que é hoje, que eu estou aqui utilizando nessa aula como modelo, como exemplo. Não há qualquer indicativo nos laudos e nem nos resultados que apontem para alterações. Aqui eu cometi um pequeno erro, não é que, é de fundo patológico grave. Alterações de, e não que, alterações de fundo patológico grave. Ou seja, ela não tem nos laudos nada. Por exemplo, hemograma, todo normalzinho, tudo ajeitadinho, colesterol em ordem, tá tudo normal. Aí eu não sei o que aconteceu. Tem alguém aqui? Alguém apertou um botão? Alguém apertou um botão. Pera aí. Pronto. Alguém apertou o botão do Telegram e entrou aqui, mas tudo bem, acontece. Deixa eu só responder o rapaz aqui. Estou em aula ao vivo. Pronto. É normal, acontece, é o dia a dia. Vamos adiante. Então, nos exames dela, não apareceu de maneira nenhuma algo grave, tipo câncer, diabetes. Ela não tem nada disso. Ela tem isso que vocês estão vendo aí no relatório que eu mandei para vocês nos grupos, tá certo? Então, vamos adiante. Então, o leucograma não aponta qualquer alteração minimamente sugestiva de infecção e o cenário é dentro da normalidade descrita pelos próprios parâmetros, tá certo? Pelos próprios parâmetros que nós temos lá no próprio exame, no próprio relatório. E os resultados encontrados são tranquilos. Vamos adiante. Tem mais? Não acabou não. 71 anos, a pessoa junta um bocado de coisa. Cenário estrutural negativo na postura. Há uma escoliose crônica e com repercussões em diversos cenários. A coisa é braba. A escoliose dela é severa. E esta é a base de praticamente 80% de todos os problemas de saúde da senhora Elisa. Nos seguintes termos. Primeiro, a escoliose em si já é um problema complexo. Segundo, com inclinação à esquerda do corpo, a escoliose criou, ao longo de muitos anos, edemas nas pernas, porém, surgem e desaparecem em certos períodos. 3. Há varizes nas pernas, na região das coxas, e a perna direita tem mais que a esquerda, portanto, a escoliose é com forte inclinação mesmo à esquerda. Por isso, a perna direita tem mais pressão. E aí as varizes estão mais fortes na direita, porque a direita é que está segurando tudo. A dor nos ombros, com maior compressão no lado direito. E, em decorrência disto, ocorrem situações de dormência nas mãos. Pratica Pilates. Explica que por 2 vezes na semana se direciona às aulas de Pilates e isto ajuda bastante a melhorar a circulação geral do corpo. Muito bem. Então, nesse primeiro momento, deixa eu vir aqui, nesse primeiro momento, eu tenho aqui um lance muito legal que aconteceu com essa mulher e que me ajudou a identificar uma série de problemas.
Deixa eu abrir aqui o meu banco de dados de imagens, que eu quero achar onde é que está. Não é possível que eu não consiga achar onde é que eu botei. Não, aqui. Pronto, é isso que eu quero. Aqui, vai abrir aí. Pronto. Então, no primeiro momento, preciso que fique bem claro isso. Na consulta, eu fiz uma série de perguntas gerais que fundamentam como funciona, como é que se desenvolve o todo pedindo informações. Eu não tenho como atender uma pessoa se eu não sei o que é que está acontecendo com essa pessoa. Entenderam? Não há possibilidade de eu atender uma pessoa se eu não souber o que é que está acontecendo. E para saber o que está acontecendo, eu uso uma planilha nesse computador, que hoje está assim, VIP, resolveu que não quer abrir, mas vai abrir. Fiquem em paz, daqui a pouco ele abre. A guia que eu quero trabalhar com vocês. E aí eu fiz as perguntas, fiz as análises, e desse relatório eu disse a ela: eu vou emitir um relatório para a senhora dentro de, no máximo, 48 horas. Por quê? Porque eu vou pegar essa guia de perguntas, que é extensa, que eu levei quase 45 minutos a 50 minutos fazendo perguntas, a senhora foi me contando as coisas, me mandou os exames aqui pelo celular, eu recebi, abri, examinei, olhei assim no primeiro momento. Então, eu preciso de 48 horas, 2 dias, para eu fazer um relatório técnico. Eu vou examinar todas as informações, todos os exames, e vou emitir um parecer. E esse parecer vai completo, vai com tudo. Entenderam como funciona? Isso fica muito claro. Por quê? Porque naturologia clínica profissional de alto nível se faz assim. Você estuda o caso. E aí elas estão perfeitas, está tudo certo. Então eu fui, com calma, no segundo momento, verificar todas as informações, abri um painel, observei, eu tenho algumas ferramentas para me facilitar essa investigação, todas essas ferramentas eu vou passando para vocês, e dentro dessa abordagem, então eu cheguei a uma conclusão, a um termo, finalmente abriu o que eu queria que abrisse, amém. Peraí, abriu, tá aqui. Foi essa ficha aqui, ó, que está na tela, que vocês estão vendo agora. Pronto, tá aqui, ó. Se ela mais um pouquinho. Pronto, abriu bem. Veja, essa ficha é minha. Essa ficha aqui que vocês estão vendo na tela agora, ela não leva. O que que ela leva? Ela leva o relatório, que é esse aqui, ó. Tá certo? Que eu estou mostrando para vocês. Esse aqui é o relatório que ela vai levar. Certo? Tem o número 1 das condições gerais, aí eu citei aqui para vocês 9 itens, ó, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 8 e 1.9. E dentro do 1.8 teve subitens que eu encontrei dentro dos problemas. Tá, mas como é que o senhor descobriu isso, professor? Eu encontrei isso, primeiramente, fazendo essas perguntas que estão aqui agora, ó, vocês estão vendo aqui agora. Espera aí que eu vou ajustar. Essas perguntas aqui, ó, estão aqui na tela. Deixa eu diminuir. Pronto, tá aqui. Eu fiz 29 perguntas. Tá vendo aqui, ó? 29 perguntas. Tá certo? E ainda além dessas 29 perguntas, eu tenho questões que estão aqui nessa área que tá assim, nessa cor aqui, salmão. Ó, essa cor aqui. Então eu anotei. Isso levou 45 minutos a 50 minutos. Quando eu tive todas essas informações, então eu vou analisar tudo isso aqui no que nós chamamos de abordagem transversal. O que é abordagem transversal? Quando você estuda naturologia clínica no módulo 1 e no módulo 2, você já entende de cara que o corpo humano é um todo indivisível. Isso está no capítulo sobre homeostasia, que é mencionada no módulo 1, no módulo 2 e depois repetida 1 milhão de vezes. Estou repetindo aqui de novo. Então, o ser humano é um todo indivisível.
Então, quando você tem um problema em um único lugar, que você identificou, eu tenho dor de cabeça, eu tenho prisão de ventre, esse problema, ele não é um problema isolado. Ele é reflexo de um conjunto de problemas. Como é que eu vou saber, afinal de contas, o que está acontecendo? É isso que estudamos. Existe uma plataforma de entendimento, de lógica, de coerência interpretativa do problema, do laudo que você tem na sua mão, para saber onde eu vou, o que eu vou fazer, como eu vou fazer e como é que eu resolvo o problema. Isso é o que se ensina nesse curso. E esse é o foco. Repito, quando nós desenvolvemos o curso ao longo de 2 anos, nós temos disciplinas específicas que muitos dos alunos percebem que há uma imersão naquele assunto. Eu vou dar um exemplo. Você tem aula com a professora Keila, a professora Ana Mísia, a professora Patrícia, de arte e terapia, a professora Ana Carolina, que está chegando agora. Você vai ter aula com enfim, os professores e professores. Aí ela está trabalhando arte e terapia. Então, aquele módulo bem constituído e tal, aí uma imersão nele. A tendência do aluno, do estudante, é de se envolver com aquele conteúdo e esquecer tudo. Isso é um problema nacional. Isso é uma dificuldade de aprendizagem nacional no Brasil. A pessoa começa a ler um documento de 12 páginas. Ela começa a ler a primeira página, quando ela chega na 7ª, ela não lembra o que estava lendo na primeira. Isso é uma dificuldade nacional. E isso no nível superior. A gente sabe que essa dificuldade existe. Em vez de ficarmos discutindo o problema, temos que ter soluções. E a solução que eu encontrei como pedagogo, graças a Deus, formado, bonitinho, é que eu tinha que bolar uma maneira de ensinar esses adultos que fazem o curso que eu coordeno, como eu ensinaria as minhas crianças no ensino fundamental. Então eu criei uma folha que tem frente e verso, que está na tua mão, na mesa, na hora que você está atendendo a pessoa. E essa folha resolve tua vida. Como assim resolve minha vida? Você fez o curso durante 2 anos, teve imersões em diversos conteúdos. Eles estão aí guardados na sua memória. Só que na hora da consulta, some tudo. Dá um branco total, eu não lembro mais de nada. Isso é muito comum, sobretudo no início de carreira. Aí que acontece mesmo. Bom, você não vai ter esse estresse e nem essa dificuldade, porque você tem uma folha que tem frente e verso, e nela está tudo sintetizado. A base do curso está ali. Bom, está aí o cliente na minha frente. Eu vou atendê-lo. Como é que eu começo o atendimento para valer? É só olhar para a ficha do frente e verso e seguir a folha. Não fique inventando. Segue a folha. E a folha que nós vamos, repito, essa é a primeira de 4 aulas, com a bênção de Deus. 4 terças-feiras nós vamos estudar isso. Veja aqui, essa folha, na parte da frente, você tem aqui uma série de informações científicas que te fazem lembrar o curso. E aqui desse outro lado, você tem as perguntas. Você começa perguntando ao sujeito. Deixa eu ampliar aqui a tela um pouquinho. Ó. Seu João, dona Elisa, quanto de água a senhora bebe por dia? E aqui começamos um diálogo. Quantas vezes a senhora urina todos os dias? 6 vezes, 7 vezes? A senhora bebe, eu não vou dizer bebidas tóxicas, isso é para mim, essa folha que está aqui na tela é minha. Então, eu já entendi, bebidas tóxicas é o quê? Refrigerante, bebida alcoólica. A senhora usa algum medicamento? Tem distúrbios na sua pele? A sudorese, que é suar, a senhora sua normal, sua bem quando está no calor, sente fraqueza constante, tem febre constante. Aí aqui, ó, vai a pergunta número 8. Você vai pular para a pergunta número 9, número 10 e assim por diante. Então vejam, a ficha tem 29 perguntas. Na consulta ao vivo ou até online, como foi o meu caso, isso cria uma interação.
Entendeu? A pessoa veio para você. Ela que te procurou. Ela quer orientação. E você não tem como orientar nada se você não sabe o que está acontecendo. E para saber o que está acontecendo, você tem que fazer perguntas e ir anotando. E foi o que eu fiz. Fui anotando, tal, e isso, e aquilo outro, e fechei um painel. Esse painel que eu fechei tem, além das 29 perguntas, tem também esses outros aspectos. Qual é o biótipo que a senhora tem? Ela não sabe me responder, mas eu, olhando para ela, identifiquei que ela é do biótipo neural. Diante do diálogo com ela, eu percebi que o temperamento dela é fleumático no primeiro e colérico no segundo. Então ela é muito calma durante o dia, assim, no dia a dia normal, mas quando ela fica aborrecida ou tem um problema, fica brava. Mulher fleumática, colérica, é um temperamento. Tudo isso está na minha anotação. E é aí onde vai surgindo, então, o que eu chamo de visão multifocal. Entende? Multifocal. Diversos focos, diversos aspectos do todo. Muito bem. E baseado nesse relatório, conforme estou mostrando para vocês, eu também verifiquei questões sociais, verifiquei se houve acidentes, a questão que eu mencionei do hemograma, se está tudo basicão, normal, beleza, e fechou. Quando isso fecha, então eu tenho um raciocínio. Esse raciocínio será fundamentado nesse painel que está aqui agora, sobretudo que está à sua esquerda da tela. Neste momento, eu não vou discutir esse painel, vai ser na próxima aula. Por quê? Porque hoje eu quero mostrar para vocês apenas o cenário geral. O que é um atendimento? O atendimento, portanto, tem esta folha frente e verso, que fica com você, ela não vai levar essa folha, e ela tem o número de protocolo, você anotou aqui, esse foi o atendimento número 62/2022. Vai para uma pastinha que eu tenho, e tudo que eu puder ter dela, xerox de exames, junto, e vai numa pastinha, e vai para o meu arquivo. Entenderam? E ali eu tenho o caso. E aí eu posso rabiscar à vontade aqui nesse papel, fazer observações, o que eu acho, Entenderam? Bom, entendido isso, eu então pedi a ela 2 dias para estudar o caso. Estudar o caso. Algumas pessoas ouvem isso e ficam assim, mas não faz logo um tratamento assim para ela? Não, não. O ideal, e eu já tenho 26 anos de profissão, é fazer o estudo de caso, sobretudo quando eu vejo que é um caso extremamente complicado. Por que é complicado? Eu tenho 9 situações que acabei de ler para vocês aqui, de uma mulher de 71 anos, com perda de memória, declara que tem confusão mental, e eu, de maneira apressada, vou fazer aqui uma alimentação. Você se acalme. Analise o caso. Não vá assim, na doida. Essa é a diferença entre o profissional sério e o moleque. O sério entende que esta mulher é santuário de Deus, deve ser atendida de maneira ponderada. É uma senhora, uma anciã. Não é assim, toma chá de erva doce. Isso aí é coisa de, sei lá, não sei nem o que é. Eu não tenho conexão com esse tipo de profissional. Assim, eu quero atender 20 num dia para ganhar dinheiro. Eu tô fora. Se eu atender 4 pessoas num dia, R$250 cada um, ganha R$1.000 por dia. Só no amanhã. 4 pessoas por dia, vezes 20 dias, dá 80 pessoas. 80 pessoas vezes R$250, dá para comprar o meu cuscuz aqui. Entendeu? Eu não tenho esse espírito de ganância, não, vou atender 50 num dia, porque eu quero isso. Não dá para atender 50 pessoas. Você quer fazer um trabalho de responsa, criar um nome no mercado, como eu tenho, credibilidade, respeito das pessoas. Tem uma pessoa que diga, eu fui atendido, esse cara é um vagabundo, sem vergonha, pilantra, me enrolou. Não existe isso. Por quê? Porque o método, estou mostrando o método. O método obedece um protocolo. E isso de maneira ponderada. Ih, professor, mas aí eu estou começando a minha carreira,
eu tenho aqui um caso, e esse caso eu estou assustado, não consigo achar, tal. Eu dou 6 meses pós-curso, sem pagar nada da minha pessoa, para você compartilhar comigo suas adversidades. De graça. Terminou o curso? Você tem 6 meses para me acionar. Manda no Telegram. Professor, eu estou com um caso aqui, assim, assado, eu tive uma dúvida. Eu estou à disposição. Inclusive, por isso, eu, em vez de atender 4 num dia, minha média é de 2. Porque eu estou sempre ajudando a atender caso dos outros. E não estou reclamando, pelo amor de Deus. Eu amo isso. É o meu chamado de Deus para o que faço. Ajudar a interpretar os casos. Por isso eu tenho 5.000 livros em casa, esse monte de material. Porque quando esse meu aluno está atrapalhado me manda a questão, se eu já não tiver alguma coisa pronta no computador, eu vou investigar o caso. Para ajudá-lo a entender como ele se conduz naquilo. E normalmente eu pego esses exemplos e trago para cá, para a sala de aula, para as novas gerações de alunos. E assim vai se criando uma academia de naturologia clínica científica, séria. Entende? Muito bem. Vamos voltar ao texto do caso, para vocês verem a segunda etapa. Porque a primeira, de maneira geral, nós vamos discutir nos próximos 3 encontros detalhes, mas, no geral, a primeira parte ficou clara. Eu usei uma folha que tem frente e verso, a parte das perguntas, né? Onde eu tenho 29 perguntas, tal, fechei o painel. Esse painel gerou o relatório que eu li para vocês aqui e que eu chamei de, vejo aqui, condições gerais. Agora vou para a segunda parte deste relatório de 4 páginas. Número 2. Dos detalhes referentes a dificuldades da saúde. Minha avaliação, perceba, ó, pronome pessoal, minha, primeira pessoa do singular, eu, Jean, minha avaliação do cenário de 9 pontos identificados nas condições gerais pode ser bem delineado no gráfico a seguir. E olha como isto fica, para quem é naturologista, show de bola. Observe aqui, olha aí o gráfico. Que gráfico é este? Este gráfico aqui, simplificado, é este aqui, que está à sua esquerda da tela, que você tem aqui na sua mão, com indicativos técnicos. Observe, olhando para este gráfico que está aqui, você percebe que entre o sistema hídrico e o sistema metabólico, existem entendimentos da rede endócrino-linfática. Existem entendimentos aqui entre o sistema hídrico e o sistema psíquico que envolve a rede cardiorrespiratória. E assim, sucessivamente, neste material. Aqui, para o cliente, eu não vou criar uma poluição visual, porque ele não entende nada disso, que eu é que tenho que entender e interpretar. Porém, eu coloco os aspectos essenciais no círculo central. Então, na parte da osmose, o fluxo de água, osmose, que a homeostasia depende disso, os emunctórios, a termogenia e os alimentos, a coluna vertebral, o magnetismo e a terra, a psique, a oxigenação e o ar. Estes 4 elementos primários que mantêm a osmose, termogenia, oxigenação e magnetismo são fundamentais para entender a homeostasia. E aí, os 9 itens estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Os 9 aspectos que eu encontrei no caso, eu agora organizei dentro da planilha que está aí na tela. Então, eu vou agora escrever no meu relatório o que esse desenho significa. Então, vamos acompanhar. Dos detalhes referentes à dificuldade de saúde.
Visto aqui o painel, então eu vou ampliar aqui a tela para a gente ler melhor. E vamos aqui. Estas indicações apontam para uma linha de conduta para proporcionar duas situações que precisam ficar bem delineadas. Primeiro, alívio. E 2, monitoramento. Não podemos falar de uma cura conclusiva por motivos que serão expostos a seguir. E isso tem a ver com o caso dela. Bom, número 3. Agora veja, eu vou falar do que está aqui nesse desenho. Tá vendo aqui o desenho? Ela tem ateromatose aórtica. Encaixa onde a ateromatose aórtica? Ó, vai encaixar aqui, ó. Preste atenção para você ver bem direitinho. Tá aqui, ó. Por que vai encaixar aqui na área da água? Porque tem a ver com a dificuldade da rede cardiorrespiratória, você tá vendo aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. É porque fica ruim aqui, o meu bichinho não mostra direito. Aqui, nesse cantinho aqui, isso aqui, ó. Rede cardiorrespiratória, tá vendo aqui? Esse cardiorrespiratório está entre o sistema hídrico e o sistema psíquico, indo em direção à rede endócrino-linfática. A água que corre no sangue dela, veja bem, a água que corre no sangue dela como um todo não é suficiente e o sangue está coagulando, muito gorduroso. Por isso a ateromatose. Se você ler o que é ateroma, você vai entender que é gordura grudada por dentro das veias e artérias. E isso impede que o fluxo seja fácil. Essa gordura é fruto da alimentação, de uma série de fatores. E, como não está fluindo, ela está com isso. Foi encontrado pelo médico. Esse relatório chega. Onde é que eu encaixo essa informação? Não é na coluna vertebral. Isso é um problema que envolve os líquidos do corpo. Então, durante o curso de naturologia, aulas como esta aqui de hoje são fundamentais, porque vai te dando a visão, tudo que eu estou estudando, onde é que eu encaixo, onde é que eu coloco. Você tem que construir teu sistema de ensino, aliás, teu sistema de aprendizagem, porque cada um aprende do seu jeito. Eu uso muito gráficos, porque eu acho que eles ajudam a criar quadro mental, um painel. Joia? Então, veja, aqui no caso dela, a ateromatose está ligada ao fluxo de água e osmose. Os nódulos da tireoide, a mesma coisa, tem a ver com falta de água, que a água não conseguiu diluir esse catarro que petrificou na tireoide. E ela tem o quê? Desidratação interna. Aí você diz assim, bom, onde é que estão todos esses 3 itens? Lembra do relatório, foi feito aqui em cima. Eu li, condições gerais. Beleza, e achou isso onde? Eu achei essas informações aqui, quando ela me deu o relatório, que eu fui perguntando, e achei. Então, você vê que há uma harmonia, uma sincronia, uma organização mental para conduzir-se ao longo da consulta. Não é na doida, certo? Isso dito, então vamos lá. Minha avaliação do cenário de 9 pontos identificados nas condições gerais pode ser bem delineado no gráfico que está aqui em cima. Vamos lá. Primeiro, da coluna vertebral. Opa, aqui, ó. Área da coluna vertebral. Terra. Tá vendo aqui? Nós temos 4 problemas ligados à coluna vertebral. Insônia severa, escoliose sinoconvexa, insuficiência circulatória e dormência nos ombros. É o que foi encontrado nesta mulher. Eu vou falar de cada um deles. Minha orientação objetiva é a de que, primeiro, seja procurado imediatamente um dos 4 profissionais que dominam a técnica da quiropraxia para uma apreciação cuidadosa da postura pessoal em relação à coluna vertebral, porque a escoliose é severa e está na base de 4 problemas que só poderão ser resolvidos ou aliviados reajustando a coluna à sua condição normal. Então, minha primeira orientação começou pela coluna vertebral, que eu já tinha dito antes, que era o ponto central. O maior problema dela é a coluna, a escoliose, está toda torta. E ela tem que procurar um dos 4 que vai resolver isso, ou vai aliviar isso, porque eu também já disse, vocês lembram que foi lido,
Dois alvos: alívio do problema, alívio e monitoramento. Ela tem 71 anos, não esqueça isso. Ela não é uma menina de 22, é uma anciã de 71 anos. Entendem agora? Você não pode perder as referências. Por isso que aquela ficha frente e verso é fundamental. O cara não tem essa ficha com as anotações e quer emitir uma análise. Mas a análise você não sabe nem o que é. Agora a ficha não me deixa errar. Porque toda hora eu olho aqui, ela tem 71 anos. Ela está com 75 quilos. Ela pesa ela tem 1,70 m. Ela é uma anciã, tem 9 problemas. Você tem isso na mão. E a análise vai sendo construída de maneira sensata, ponderada, para e passo. Entenderam? Show! Então, esta mulher, dentro da nossa análise técnica, tem que procurar um dos 4 profissionais. Os 4 profissionais são um quiropraxista, ou um fisioterapeuta, ou um osteopata, ou um educador físico. Ela terá que ter o atendimento de um destes 4. Às vezes você encontra, no meu caso, eu tenho aqui alguns parceiros que estão no mercado, trabalhando, profissionais habilitados e tudo mais, que domina fisioterapia e quiropraxia. Tem outro que domina osteopatia e quiropraxia. Tem diversos profissionais. Qualquer um destes 4 saberá, pela formação de 4 anos, 5 anos que fizeram, interpretar o caso, fazer as análises e emitir um parecer seguro e um atendimento para realinhar a coluna. Eles vão utilizar ou RPG, ou Pilates, ou calistenia, ou yoga. Porque normalmente são os 4 métodos naturais que nós ajustamos quando fazemos o acordo com esses colegas de mercado, excelentes profissionais. Entenderam? Ah, mas eu quero fazer. Beleza, então vai estudar educação física, ou fisioterapia, ou osteopatia, ou quiropraxia. Você é um naturologista com mais essa formação. Show de bola. Tem um bocado de ex-aluno meu aí que domina isso. Beleza. Agora eu, naturologista, no consultório, me meter a fazer isso na doida, estou querendo ser preso. Estou querendo ir para a cadeia. Eu não tenho formação, não tenho licença para estar mexendo na coluna do povo, vou dar uma de doido? Isso não existe. Entendem? Não, mas eu aprendi com um compadre não sei quem. Meu amigo, pula da ponte. É melhor pular de uma ponte. Tem um verso da Bíblia que diz que por quem vier um escândalo, é melhor que ele morre uma mó no pescoço e pule no mar. Não inventa de fazer um negócio que você não tem aquela habilitação. E o cliente percebe a seriedade. Eu, por exemplo, encaminhei, não menciono aí nesse nosso relatório, porque aqui é uma aula e tem muitos colegas pelo Brasil, tá? Eu não ia citar nome, mas mandei para a clínica de fulano, que é lá no lugar onde ela mora, que ela não mora aqui onde eu moro. Eu encaminhei lá na cidade que ela vive, um quiropraxista, digitei o nome, cara joia, formado, da academia, da Associação Brasileira de Quiropraxia, é um profissional com habilitação para isso. E é fisioterapeuta. Então ela está em boas mãos. Isso não é comigo. Então eu deixei claro no meu relatório. Item 3.1, coluna vertebral. Vamos ao segundo aspecto. O fluxo de circulação de sangue na cabeça está muito prejudicado por causa da escoliose citada. E desta forma, regiões estão mal irrigadas e a disfunção decorrente tem ocasionado cenário de ansiedade, com a explicação dada, aqui eu botei um S a mais, dada no item 1.2 deste relatório. Então, se você vir aqui no item 1.2, você subir aqui, sobe, ansiedade, a falta de recuperação neural por conta do prejuízo do sono, tudo que já foi lido, incluindo confusão mental e etc., está, na minha avaliação, sendo produzida pela escoliose. Por quê? O fluxo de circulação do sangue na cabeça está muito prejudicado. Veja,
ela tem isso aqui do pescoço assim. Então, esse lado aqui está todo tenso. Escoliose. Ela está com a cabeça assim. Se você vê, obviamente não ia mostrar a pessoa aqui, mas está assim. Então, esse lado, a orelha está nessa distância e aqui a orelha está bem pertinho. A coluna dela está arrebentada. O sangue entra aqui na cabeça, esse lado aqui não funciona nada. Entenderam? Não flui sangue. Ele entra, não volta. Está tudo lento. Então, ela não consegue dormir. Aí eu disse assim, e como é que eu podia ter essa segurança disso que o senhor está dizendo? Tem que assistir às aulas que eu apresentei, coloquei nos grupos de cinesiologia. Mandei essas aulas há poucos dias e assim, eu apresentei 8 aulas abertas para os alunos de todas as turmas assistirem. Mas lá no módulo do curso, dentro do sistema acadêmico, tem as aulas internas. Vocês sabem que eu tenho aulas dentro do sistema acadêmico e aulas fora do sistema acadêmico, que são as atualizações, que eu vou criando sempre novos gráficos, novas maneiras de dizer a mesma coisa. Essas 8 aulas eu expliquei tudo isso. Está lá os métodos, como é que funciona, para você ter a visão. E tem as tabelas da coluna vertebral inteira e cada ossinho e as saídas de nervos e que área do corpo é afetada. Está tudo lá. Então tem que estudar, meter a cara, aprender a estudar. Pergunte-se, para ganhar R$1.000 por dia vale a pena? E salvar vidas? Aliviar dores e sofrimento? É isso que me motiva. É um dom, vocação. Tem gente que não gosta de nada disso, não quero ver corpo humano, nem gente doente, meu negócio é computador. Acho maravilhoso, porque eu não sei mexer em nada aqui. E essa gente me ajuda muito. E assim, cada um segue na sua vocação. Então, veja, esse fluxo de sangue na cabeça está muito prejudicado por causa da escoliose. E desta forma, regiões... Era aqui que chegou mais um colega agora aqui. Beleza. E desta forma, regiões estão mal irrigadas e a disfunção decorrente tem ocasionado o cenário de ansiedade, com a explicação dada no item 1.2 deste relatório. 3. Prisão de ventre. Na mesma direção, a prisão de ventre, constipação, possui direta correlação, sobretudo porque a senhora Elisa é vegetariana há um bom tempo. Então veja, a mulher se declarou no relatório vegetariana e há muitos anos, mas o intestino não funciona. Por que não funciona? Se ela é vegetariana, e aí a pessoa que não estuda naturologia e nem tem noções de quiropraxia, fica assim, abismada. Como? É vegetariana. Se a coluna está fora do lugar, as regiões da lombar estão, lembra das aulas de cinesiologia? Então o ossinho aqui, outro aqui, ele desviou. Então está tudo torto aqui dentro. O intestino está fora do lugar. Eu coloquei nas aulas de cinesiologia fotos do enema opaco, mostrando o intestino todo deformado, porque a coluna está fora do lugar. A estrutura do eixo da bacia está toda torta. Um lado mais alto, outro mais baixo. O intestino, as partes moles dos intestinos saíram do eixo. Então não é só comida natural. Não adianta comida natural se o intestino está todo torto. É menos mal, é verdade. Imagina o intestino todo torto lá dentro, cheio de carne de porco. Cheio de toda sorte de bagaceira. Aí é o diabo. Mas essa mulher é vegetariana e tem prisão de ventre. Um dia sim, outro não. É lento, por causa da coluna. Então não irriga bem o crânio, não irriga nada da região intestinal, está toda lenta. E aí o sujeito diz, não, mas eu vou te dar aqui um produto, custa R$400, do laboratório lá da Caixa Prego, e a senhora vai tomar isso aqui, porque tem fibras, e a senhora fica... Isso é uma pataquada. O intestino da mulher está todo torto. Esse produtinho não vai resolver nada. Sabe? E aí onde entra a diferença entre o que eu ensino dentro do nosso projeto para o que eu vejo por aí. O cara fica prometendo solução de problemas usando coisas de laboratório. É como se fosse uma alopatia naturista. Ele tem uma farmácia naturista. Não estou dizendo que produtos naturais não possam auxiliar. Podem, mas numa coluna torta. Uma escoliose grave. Se não botar essa coluna, não melhorar o posicionamento da coluna,
Não tem solução, querido. Está tudo fora do lugar, lá dentro do bucho da mulher. Como é que você quer que esse intestino funcione se um lado está... Ó, tem uma representação, é assim, eu vou pegar aqui uma folha, aqui essa folha, isso aqui é um pedaço do intestino, certo? Nós cortamos o pedaço desse intestino. Então, cortei aqui, um pedacinho aqui, outro pedaço aqui, e estou com um pedaço do intestino aqui, certo? Então, eu vou virar esse intestino assim de lado, tá bem aqui na frente dela, aqui, bem na frente da barriga, joia? E aí, o que acontece? O intestino dela fez isso, ó. Tá torto. O que aconteceu aqui, ó? Bem aqui onde eu estou mostrando aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, bem aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Nesse ponto, ele ficou menor. Então, cocô não passa fácil aqui dentro. Porque está torto lá dentro. Aí eu vou dar fibras. Ela não bebe água. Aí vira um bolotão de fibra aqui dentro. Aí sabe o que acontece com essa área aqui? Essa área aqui que está torta? Ela enche, esse intestino fica dessa grossura aqui, ó. Dessa grossura e todo torto, cheio de cocô, velho, podre. Então não adianta ficar pensando que qualquer produtos vão resolver. É a visão multifocal e conhecimento transversal. Tá onde isso? Na tabela, querido. Olha aqui. Tá aqui. Tá aqui, ó. Aqui nessa tabela aqui, ó, nesse desenho à sua esquerda, tá tudo revelado aí. Você só precisa estudar para dominar a coisa. Beleza? Muito bem. Então, aqui nessa prisão de ventre, em relação ao item 3.1, coluna vertebral. Conclusão sobre a coluna vertebral. Desta forma, a clareza que tenho é a de que deve ser verificada a questão do desalinhamento da coluna vertebral e as complicações reflexas disto. Fechei coluna vertebral, então eu fechei aqui, ó, coluna vertebral. Faltam 3 outros pontos. Vamos adiante. Da situação da desidratação interna. Opa, desidratação interna aqui no gráfico. Desidratação, tá aqui, ó. Desidratação. Por causa dessa desidratação, ela tem nódulos, ateromatose. Não bebe água. Então, vamos lá. Então, conforme indicado no gráfico 2.2, há 3 problemas que estão associados com a baixa de fluxo profundo de água. Ao que indicaremos 2 pontos. Água em horários regulares. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Água em horários regulares, com o uso de um fitoterápico especialmente direcionado para suave diluição do ateroma e dos nódulos, sem poder, porém, assegurar que haja sucesso pleno, por conta do avançado da idade neste caso. Terceiro, da prisão de ventre. Acredito que, com o reajuste da coluna, mais a reidratação interna do modo correto, mais a continuidade da prática de pilates. Por que isso? Porque lembra aqui, ó, item 1.9, ó, pratica pilates. E eu botei em azul, dando destaque, porque azul significa que ela já tem essa atitude boa. E isso me lembra no relatório, quando eu boto em azul, para mim, que eu, quando falei disso, eu já sabia que ela usava, que ela fazia, que ela participava dessa dinâmica maravilhosa. Muito bem. Então, mais a continuidade da prática do Pilates será igual ao quê? Terá como resultado o melhor desempenho intestinal. Porém, apontarei uma dinâmica sugestiva de reorganização desta situação. 3.4, da ansiedade. Opa, onde é que está a ansiedade? Aqui, ó, na questão da psique. Ansiedade é o último item, porque nós já vimos aqui, ó, a questão da prisão de ventre crônica, acabei de falar disso. Já vimos a questão da desidratação e que vai atingir a médio e longo prazo esses outros 2, mas talvez não tenha sucesso por causa do avançado da idade, tá certo? Ela tem nódulos há muitos anos,
ela está com a teromatose muito antiga, tal, pode ser que não consiga resolver aos 71 anos. Às vezes pode dar certo, depende de pessoa para pessoa. E a coluna vertebral já foi vista. Então vamos ao último item, que é aqui, ó, ansiedade. E aí eu vou escrever o que aqui? Ansiedade. 3.4, da ansiedade. Veja que vai ter o item 3.4.1 e 3.4.2, que é subitem da parte ansiedade. E depois, ó, vai entrar o número 4. Então, eu não tenho dúvida aqui, vai ser, ó, isso tudo aqui é sobre a questão da ansiedade. Atenção, as aulas da Keila, da Ana Mísia, enfim. No caso em comento, a princípio, temos uma condição de baixo fluxo craniano de sangue devido à escoliose. Porém, não podemos descartar a necessidade de uma avaliação de um neurologista. Ela tem 71 anos. Disse, e vocês acompanharam no relatório inicial, ela disse, e eu escrevi, e tem isso aqui anotado na dita folhinha e tal, e nos exames, ela disse, eu tenho confusão mental, sou muito nervosa, não consigo dormir. Quer dizer, os nervos dela estão severamente afetados. O encéfalo está afetado. Ela está assim há anos. E eu não sou mágico e nem tenho uma mágica aqui de fazer uma mulher de 71 anos melhorar desse negócio todo porque eu estou falando ou porque eu mandei ela comer gergelim. Eu tenho que ter responsabilidade. É complexo. O que eu tenho que fazer? Fazer o certo. E o que é o certo? Escrever no relatório que eu não tenho condições de resolver isso aí. Assim como a coluna vertebral eu também não tenho como resolver, encaminhei para um quiropraxista, ou fisioterapeuta, ou educador físico, ou osteopata. Aqui eu tenho que dizer que ela tem que ir ao neurologista, que ela nunca foi, para uma apreciação. E aí eu vou dizer como. Veja, no caso em comento, que é o caso dela, a princípio, temos uma condição de baixo fluxo craniano de sangue devido à escoliose, que só resolve com os caras que eu já disse. Porém, não podemos descartar a necessidade de uma avaliação, eu botei em negrito, de um neurologista. E aponto duas importantes razões para isto. Primeiro, possível lesão por ateromatose cerebral, ou seja, com a baixa circulação interna do crânio, por reflexo da escoliose, a circulação pode ter gerado microcoágulos que, em certas regiões do encéfalo, dificultam o bom funcionamento de regiões que afetam a memória, o equilíbrio, o raciocínio e a intuitividade. Estas 4 coisas ela me disse que está afetada. Ora, para uma mulher ter estas 4 coisas afetadas, eu tenho que suspeitar que tem sangue coagulado dentro do cérebro, como microcoágulos. E apenas o neurologista poderá atestar com precisão se esta suspeita é infundada, se é outra questão ou se é apenas escoliose que cria lentidão psíquica relatada. E aí você tem um cenário de depressão, porque uma mulher que está afetada na memória, no equilíbrio, no raciocínio e na intuitividade e emocionalmente se declarou ansiosa, o cenário indicado no item 3.4.1, aqui ó, 3.4.1, sugere uma avaliação que será fundamental para sabermos se há uma dificuldade de procedência anátomo-fisiológica, quer dizer, o corpo dela está atrapalhado e a fisiologia não funciona, ou se o quadro de ansiedade é decorrente de uma falta de autotreinamento para lidar com a mesma. E, desta sorte, se este for o caso, a sugestão que oferecemos é, inicialmente, a leitura do magnífico título Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, de autoria de Dale Carnegie. Mas, se for condição mais complexa, irei sugerir o acompanhamento também agora de um geriatra, com concentração
em condições de ansiedade. Veja, você não vai resolver o problema de uma mulher de 71 anos de idade escrevendo numa folha de papel comida natural e chá e óleo de hortelã. Não vai resolver. Ela precisa de um acompanhamento. E esse acompanhamento para uma mulher de 71 anos de idade, lá onde ela mora, que eu estou aqui, ela está, inclusive, mora em um estado distante, não vou falar porque eu não quero identificar ninguém aqui. Eu não tenho como acompanhar isso. Entenderam? Ela é uma anciã, 71 anos, em casa, viúva, cheia desses problemas todos. O que o meu relatório vai dizer? Que eu opero milagre? Ah, curamos tudo. Isso é conversa de moleque. Eu sou sujeito homem, trabalhador sério. Eu vou dar a ela a orientação correta. Qual é a orientação correta? Ah, professor, isso tudo é muito complexo. Como é que eu vou entender? Pô, você não entrou num curso para fazer 2 anos de curso? Se você acompanhar os materiais que eu vou dando estudar com seriedade, você aprende. Mas se você é o sujeito que quando olha para a apostila diz assim, ih, rapaz, essa apostila é muita coisa e tal, eu não sei o que você veio fazer no curso. Você é doido. Nós vamos salvar vidas. Se você não quer ler, tem que ler. Tem que se envolver. Tem que acompanhar os conteúdos. E toda semana eu empurro um bocado de coisa. Então você tem que abraçar a coisa. Mas peraí. Para ser advogado é diferente? Para ser médico é diferente? Para fazer sei lá o que você faz na sua vida? Aprendeu assim? Não, eu já sei. Ou você teve que estudar para isso aí que tu está fazendo? É assim, gente, é profissão. Tem que se dedicar, tem que abraçar o estudo. A diferença que eu vejo no que a gente ensina é que isso envolve toda uma visão da vida. E não há nada mais maravilhoso que trabalhar com vida gerando vida. Pelo menos na minha abordagem. Eu sei que envolve os talentos, dons, mas quem já é chamado para essa área fica apaixonado por isso tudo. Veja, vamos encaminhar agora para o encerramento. Então, na questão aqui da ansiedade, eu não posso querer lidar com isso dizendo aqui, escrevendo uma mágica. Eu não sei se ela tem ateromatose cerebral, porque ela não foi no neurologista e eu não tenho isso por escrito. Mas eu já sei que a coluna dela está um caos. Então eu sei que o sangue não vai voltar a circular aí dentro dessa cabeça, ativando áreas do cérebro que tem a ver com memória, equilíbrio. Ela está declarando, eu tenho ansiedade, eu tenho confusão mental, eu fico agitada. Aí ela me informa isso, eu emito um relatório e omito isso. Eu prejudiquei ela. Eu tenho que dizer, ó, a senhora precisa ir a um neurologista. E se o neurologista identificar algumas coisas mais complexas, bom, vai ter que fazer o realinhamento da coluna, aí talvez não seja possível fazer, porque ela tem 71 anos. O profissional de coluna vertebral vai pedir, lá na área dele, uma densitometria óssea, para saber se ela aguenta, ó, isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tá vendo esse estalar de dedos? Ele vai ter que estalar a coluna dela aí atrás, com manobras. O osso dela aguenta, porque o profissional que eu recomendo são profissionais sérios. Uma mulher de 71 anos, ele não toca na coluna dela de jeito nenhum. Ele vai dizer, cadê a densitometria óssea? Não tem, então vamos pedir. Porque ele vai querer ver se a coluna inteira tem osso com sustentabilidade, ou se ela tem osteoporose, osteopenia nos ossos. E é muito provável que tenha. Prisão de ventre, absorção de cálcio é baixa. Não bebe água. O corpo inteiro puxa água dos ossos. Na minha avaliação, digamos assim, por intuição, porque eu não tenho exames, certo? Eu já imagino, pelos anos de experiência, que a coluna dela tem osteoporose, osteopenia, e ele não vai conseguir fazer manobras. Ah, então lascou. A coitada não tem solução. Bom, ela provavelmente não consiga realinhar a coluna inteira, mas existem equipamentos, como coletes, por exemplo, que poderá ser recomendado. Existem massagens, existem materiais mesmo, pomadas especiais que são colocadas nessa massagem para ativar a circulação. Existem alternativas. O RPG, o Pilates, que vai ajudando a melhorar essa coluna.
mas ela tem 71 anos. O que é que eu posso fazer? Ela chegou assim. Eu não tenho culpa disso, entende? Eu lamento que essa seja a situação dela, mas a gente tem que ter clareza mental. Nós somos profissionais e eu vou ser honesto com ela. O meu relatório é um relatório honesto. Pode pegar meu relatório e dar na mão de qualquer profissional de saúde. Qualquer um. O cara vai ler e dizer assim, trabalho bem feito. O cara aqui foi um digno. Ele deu nome aos bois. Ele não ficou inventando marmota. Foi claro, objetivo, técnico. E é isso que espero que meus alunos aprendam e sejam. Tá? Muito bem. Aí vamos à última folha, que é a número 4. Dinâmica de tratamento. Eu vou aconselhá-la. Por quê? Porque eu não posso emitir para ela um tratamento definitivo de naturologia clínica, porque eu estou dependente de, no mínimo, um fisioterapeuta, um neurologista e um geriatra. E talvez alguém da área de aconselhamento. Porque ela tem uma ansiedade lá que eu não tenho como, sabe? Tem que ter 10 sessões. Ouvir a história da vida dela e aconselhá-la. E não é meu trabalho. Então, provavelmente, uma equipe de mais 4 tenha que apreciar o caso dela, para remendar o que puder. Gente, o que eu estou dizendo aqui, o Brasil tem 25 milhões de idosos. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui, porque é papo reto. Se você fizer a pesquisa, quantos idosos tem no Brasil? Digita aí, você vai ver. 25 milhões. Tá tudo assim. E desse quadro para pior. Não é uma pessoa sozinha que bota ordem nessa casa esculhambada e quebrada. Tá tudo desmontado aí. Muita coisa problemática. E no caso dela, eu acho fácil. Porque é só a coluna, ela já é vegetariana, dá bebendo água, ela conversa bem. Então dá para ajustar bastante coisa. Mas já pegamos casos e que o cara vem assim, 130 quilos, uma barriga deste tamanho, toma 7 medicamentos diferentes, coluna foi para o espaço, diabetes, prisão de ventre, bolhas, todo assado no meio das coxas. O inferno. Tem quadros aí que são uma coisa medonha. E a gente segue o protocolo. Qual o protocolo? Esse que apresentei nessa aula e que vamos trabalhar mais 3 aulas nas próximas terças-feiras e não está esgotado o assunto. Eu repito, eu vou voltar a essas pautas e sempre faço isso. Nós temos ex-alunos aqui que estão assistindo aula, alunos que já passaram pelo modo de avaliação multifocal e estão revendo, relembrando, pô, é isso mesmo, tá. E isso vai ser sempre repetido. E seminários têm que ser feitos o tempo inteiro para relembrar, rememorizar. Tem um detalhe aqui que eu não tinha percebido, tem um item ali que eu não tinha olhado. E assim você vai construindo a percepção. E essa aula fica gravada e vai para você poder reassisti-la e reanotar. E peraí, professor, ficou uma dúvida minha. Pá. É assim, com calma, que a gente vai criando a consciência técnica. Não é para estalar o dedo e já estou sabendo, eu já sei. Não sabe nada. Eu não sei. Você vê que eu estou dependente de 4 profissionais aí, estou há 26 anos. O cara que chega novo tem que ter humildade, dizer, vamos estudar, vamos ver o caso. E na dúvida, professor, me dê aí uma dica, um parecer, e a gente chega junto. Quanto custa? Nada. Para aluno meu, aluno de verdade. Quem vem de fora vai pagar. Quem é aluno meu, não, aí é diferente. Tamo junto. Por quê? Porque eu estou interessado em deixar um legado. Quero que muitos profissionais aprendam, desenvolvam e salvem as pessoas. Eu já tive perto de gente sofrendo. Me dói o coração ver a pessoa sem saber. E eu sei. E aí não tem outros para ajudar a dizer. E milhões, acabei de dizer aqui, e 25 milhões de idosos. Se nós fizéssemos naturologia clínica só para idoso, a gente não faria outra coisa, passaria aí um século atendendo os idosos. Imagina, só criança, só adolescente, só mulheres. Se você pegar por sessão, só diabético, nossa, é muito caso, entendeu? Você pega só o diabético, aí agregado vem mais 10 doenças. E isso tudo, método, clarifica e organiza. Vamos então para a 4ª folha, encaminhando o encerramento.
Por tudo que acabo de indicar, minha sugestão, seguindo as regras definidas para naturopatia ou naturologia clínica, são: a senhora Elisa precisa de um relógio biológico que reduza a carga de intoxicação e eleve a oxigenação total. E isso faremos da seguinte maneira. Bom, aqui entra um detalhe, você vê que está escrito 5h30 da manhã. Por que está 5h30 da manhã? Porque no diálogo com ela, e eu anotei lá naquela folhinha, ela me disse que tem insônia. E às 5h30 da manhã, ela está acordada, está acesa. E aí fica lá na varanda e vê o céu, vê a natureza, ouve um radinho. E aquilo causa ansiedade, fica agoniado. Então, já que 5h30 da manhã está acordada, bora entrar aqui com uma dinâmica, prática, técnica para ajudar. 5h30 da manhã, 150 ml do chá de erva doce com capim santo. 6h30 da manhã, 250 ml de água pura. 7 horas da manhã, ela vai tomar um de jejum e vai fazer isso por 30 dias. Mingau de aveia ou de milho verde, mais 2 frutas, dentre elas, ou abacate, ou banana, ou maçã, ou pera, ou mamão. Ela escolhe 2 dentro dessas 5. Leite desnatado ou outro leite de seu agrado. Uma ameixa preta seca, uma colher de sopa de germe de trigo e vai tomar 300 ml dessa vitamina. No prato ou no copo, depois de pronto, vai botar 2 colheres de sopa de gergelim cru. Às 9 da manhã, vai tomar água pura, 250 ml. 10 horas da manhã e 11 horas da manhã, vai tomar água de novo, só que aqui tem uma gotinha de óleo de hortelã, às 10 e às 11. Meio-dia em ponto, 250 ml de água pura. Perceba, aqui foi 1 litro de água. Se você somar aqui, ó, 9, 10, 11, 12, ela tomou aqui 1 litro de água. Só que ela já tomou aqui 250 ml de manhãzinha e mais 150 ml de um chá. Veja que eu estou metendo uma hidratação fortíssima. Por que essa hidratação fortíssima? Porque os ossos dela são desidratados. Lembra que eu falei há poucos instantes? Olha o quadro global, a visão do todo, a folha na mão, na hora da análise, quando eu vou construir o tratamento, estudo de caso, eu tenho que cercar tudo. Como é que eu vou lembrar que eu tenho que cercar tudo? Meu amigo, presta atenção, você vai olhar para isso aqui, que está aqui na tela. Olha aí, você tem essa ficha dela e está aqui a orientação. Você olha para essa ficha e lá na hora de construir o que ela vai ter que fazer, peraí aqui, você não pode esquecer que você organizou a coisa aqui, ó, nessa tabelinha, tá vendo aí, ó? Então eu já sei que tem o quê, ó? Desidratação interna, tá vendo aqui, ó? Ó, desidratação. Então quando chega na hora de explicar o que ela vai fazer, eu vou cercar a desidratação. 12h30 é o almoço, por 30 dias. Ela vai comer no almoço uma salada crua no vapor que tenha, ó, veja bem, cenoura mais beterraba, mais alface ou agrião, mais azeite de oliva e pouquíssimo sal. Arroz integral com feijão verde e uma colher de sopa de gergelim cru. E pode usar carne de soja ou bife vegetal, que ela me disse que gosta, come. Lá ela é envolvida com o pessoal adventista, os adventistas têm isso lá nas lojas deles e ela curte. Então o almoço dela, 30 dias, todo dia, é essa comidinha básica aí, cenoura, beterraba, alface. Ela já come isso, ela já essa é a alimentação dela aqui, já é isso aí mesmo. Aí à tarde, 3 horas, água, 4 horas, água com óleo de hortelã de novo, 5 horas, água com óleo de hortelã de novo e 6 da tarde, água de novo. Tá vendo? Mais 1 litro de água entrou aqui à tarde. Ó. Então já vai 2 litros e 350 de água no dia, nos horários, 30 dias. O jantar, 18h30. Ela gosta de iogurte natural, salada de frutas. Aí eu sugeri morango ou uva vermelha, manga ou laranja, abacate ou kiwi, e maçã ou pera.
todas essas frutas têm na região onde ela mora. Então ela pode botar, por exemplo, morango, uns pedacinhos de morango na salada de fruta, uns pedacinhos de manga, pedacinho de abacate, um pedacinho de maçã. Pronto, tá feito. Ou ela bota uva vermelha, sei lá, ela monta aí como ela quiser. Tem que ser uma de cada cor. E 2 colheres de sopa de granola. Faz a saladinha de fruta, essa é a janta. Ela gosta disso, já come isso mesmo. 8h30, mais 150 ml de chá de erva doce com capim santo. E acabou. Por que acabou? Porque ela normalmente, e isso que ela gostaria de fazer, era ir para a cama às 9 horas da noite. Ela vai 9 horas da noite para a cama, 9 horas, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Vai dormir 8 horas. E ela acorda às 5h30. Não, mas ela tem insônia. Mas isso vai ser quebrado. Vai ser quebrado com este planejamento, o alinhamento da coluna. Entenderam agora? O projeto começando a ser organizado. A senhora vai seguir essa minha tabelinha? Não, seguirei rigorosamente. Segue bem direitinho. A homeostasia vai entrar no relógio biológico. Tudo vai ficar organizadinho. Professor, como é que eu entendo o relógio biológico? A disciplina cronobiologia explica. E a fitoterapia que o senhor indicou? Faço um módulo de fitoterapia. E a água? Faço o módulo de hidroterapia. E a comida? Faço o módulo de educação alimentar. E como é que eu sei essas coisas todas da coluna? Faço o módulo de cinesiologia. E quando pegar cada módulo desse, estude o bicho para valer. Aqui foi mencionado por uma aluna. Eu acrescentaria trabalhar respiração profunda. Mas isso ela já faz no Pilates. Quer dizer, eu imagino que o Pilates está sendo bem feito, direitinho, ela curte, ela aprendeu isso lá. Poderia ser na yoga, poderia ser na calistenia, dependendo da pessoa, né? Yoga, calistenia, Pilates e RPG. Ela tem um acompanhamento mínimo, porque ela faz Pilates. Então, essa respiração aí, ela já tem que ter ciência lá com o profissional do setor. Como é que terminou o meu relatório? Meu relatório termina assim. Cuidados finais. O retorno será em 30 dias. Deverá entrar em contato com minha assessoria no telefone do meu gabinete para agendamento do horário e não pagará nada por este retorno. Eu não cobro absolutamente nada no retorno. Terminou o relatório. Acabou. E encaminhei para ela, leu, e aí coloquei à minha disposição, se ela tiver qualquer dúvida, e até o presente momento ainda não me apresentou nada, para o senhor ver, não tenha dúvida. Tem uma filha farmacêutica, que evidentemente vai ler, ela deve ler aí amanhã, ou depois, ou daqui a 3 dias, não sei. Se tiver dúvida, estou à disposição. E à disposição para explicar por que eu cheguei a essas conclusões. Bom, esse relatório eu mandei nos grupos. Esse que eu usei aqui agora, que eu li bem devagarinho. Todos vocês que estão acompanhando a aula vão pegar esse relatório, vão tirar uma cópia dele aí, 4 folhas. Você vai botar na mesa aí durante a semana, até terça-feira de semana que vem, e vocês vão lê-lo com calma, bastante paciência, e vão analisar se há alguma dúvida da lógica inteira que foi feita. Se tiver, vocês vão me mandar as perguntas no grupo. Todos os grupos temos aí. Nesse momento eu tenho 6 turmas, agora em abril de 2022. Tem turma com muito aluno, turma com pouco, não interessa. Manda as perguntas. Do relatório. Professor, pergunta sobre o relatório. E aí manda dúvida. Eu vou juntar as dúvidas, não vou ficar respondendo no grupo. Eu recebo a pergunta, vou anotar. Terça-feira que vem, então eu digo, olha, recebemos aqui 8 perguntas, 5 perguntas, nenhuma pergunta, 10 perguntas sobre o relatório que apresentei na semana passada. E na aula 2 dessa série de 4, vamos dar sequência. E aí eu vou responder as perguntas usando esse relatório. Terminado de responder as perguntas, eu vou trazer outro caso, totalmente diferente. Outra coisa, outro quadro. Pode ser mais de uma pergunta por pessoa? Com certeza. Manda as perguntas lá. Vocês têm uma semana. Não precisa ser hoje, agora. Vou fazer. Anote aí. Você já teve uma pergunta, anota aí numa folhinha. Junta, analisa, pondera. Na segunda-feira à noite,
você bota as perguntas. Para você ter uma semana de reflexão, pensar bem direitinho, porque de repente você relendo, vou mandar essa pergunta, mas ele já me respondeu. Vou mandar a pergunta de uma coisa que já está escrita aqui, eu já entendi. Então não precisa mandar. Pondere sem pressa, sem ansiedade, com calma. Leia o relatório que eu mandei para a dona Elisa. Ele diz quais são os problemas e ele mostra todo o cenário. Eu vou apresentar na próxima aula um segundo caso, diferente. Na terceira aula, nós vamos discutir o painel em que eu identifico os problemas. E na quarta aula, eu vou fazer então um fechamento desse painel de 4 aulas, que ajuda a entender o todo e bola para frente. E aí vem outros temas, o curso segue adiante e vamos embora. Daqui a 3 meses, vai entrar a avaliação multifocal, estudo de caso de novo. E assim a gente vai tocando o curso e o projeto. Beleza? Então, vamos encerrar. Falta 4 minutos para as 10 horas. Eu quero agradecer a todos vocês pela presença, por terem acompanhado esta apresentação. As perguntas vão ser mandadas. Então, eu tinha que fazer umas perguntas aqui, professor. Já acabei de dizer. Anote aí no papel, pondere, analise e me manda as perguntas no grupo de alunos. Pode botar a pergunta lá direto. Por quê? Porque o nosso grupo é uma sala de aula permanentemente aberta. Vocês é que não usam. Vocês é que não usam. Porque está aqui à disposição. Quando aparece uma pergunta, normalmente eu respondo no mesmo dia. Salvo alguma dificuldade que eu tenha, no outro dia. Mas não deixo acumular perguntas científicas, técnicas, de jeito nenhum. Mato logo. Por quê? Porque o aluno está ali estudando a apostila e teve a dúvida. Pô, meu cara levou uma semana para me responder, já até esqueci o que eu estava lendo. Então eu tenho esse cuidado. Eu vivo para isso. A minha vida é isso. Eu não tenho nenhum constrangimento, não estão me chateando, tal. Não sei outros cursos, outros professores, estou nem aí. O meu jeito é esse. A gente está dia a dia enfrentando adversidades. Vocês têm nas famílias de vocês pessoas com doença, com problema, quer saber uma solução, manda as perguntas lá. Beleza? Bom, posicionado isso, vou dar encerramento à gravação dessa aula. Vai aparecer aí na tela que eu estou compartilhando. Mas é isso mesmo, não tem problema. Parei